então vamos resolver aqui alguns exercícios, né, de fixação lá da nossa lista, da nossa primeira aula sobre cinemática, né? Então, o que que diz a primeira questão? A primeira questão diz o seguinte, olha só. Uma motocicleta parte do quilômetro 10 de uma rodovia até o quilômetro 230 da mesma rodovia e então decide voltar ao quilômetro 120, tá certo? Então vejam só a situação aqui, problema é a seguinte, olha só. Então nós vamos representar aqui a trajetória, a rodovia, né, como sendo essa linha reta. E ela está orientada da esquerda para a direita, tá certo? Então ele diz o seguinte, olha só. A motocicleta ela vai partir do quilômetro 10, então eu chamei de posição S1, que é da onde ele parte. E aí ela vai, ó, até chegar na posição S2, que eu chamei, na posição 230, que eu chamei de S2, certo? E aí ele volta até a posição 120, que eu chamei de S3. Então olha só, nós temos a ida, que é da posição 10 a 230, e a volta, que é da posição 230 a 120. Então ele pede para a gente calcular na letra A, determine a variação do espaço entre o início e o final do percurso. Então ele quer ΔS do início ao final do percurso. Então se eu quero saber o ΔS do início ao final, eu preciso saber quem é a posição final e depois subtrair da posição inicial, tá certo? Mas, gente, como ele quer do início ao final do percurso, então da onde ele partiu? Qual é o início dele? É a posição S1, tá certo? E ele quer o final. Qual foi o final do percurso? Foi a posição S3. Então o ΔS a gente vai calcular aí, ó, a posição final, que é o S3, menos a posição inicial, que é o S1. Então o ΔS vai ser quem? Quem é a posição final? 120 menos a posição inicial, que é 10. 120 menos 10 é igual a 110. Qual é a unidade que a gente está utilizando aqui? Quilômetros. Tá? Então essa é a nossa unidade do espaço, da variação do espaço ou variação da posição. Tá? Na letra B, ele pede para a gente calcular a distância percorrida pela moto nesse percurso, ou seja, ele quer a distância total que ela percorreu. Então, para a gente calcular a distância percorrida, a gente tem que primeiro olhar para o movimento e entender se o movimento ele mudou de sentido ou se ele não mudou de sentido. Se nós formos olhar para o movimento, ó, primeiro ele foi da esquerda para a direita, quando chegou em 230 ele mudou o sentido, ele passou a se movimentar da direita para a esquerda. Então houve a mudança de sentido. Então quando há mudança de sentido, a variação, a distância percorrida vai ser igual à variação do espaço na ida, o módulo, né, mais o módulo da variação do espaço na volta. Tá? Então vamos olhar primeiramente para a ida. Tá? Então vamos calcular o ΔS da ida. Então da ida, olha só, qual é a posição inicial na ida? Se nós olharmos para cá, ó, ele partiu da posição S1. Qual é a posição S1? Ele partiu da posição S1, que é igual a 10 km. Tá? E aí a gente tem que ver qual é a posição final da ida. Tá? Então a posição final dele, ó, ele partiu da posição 10 km e chegou na posição 230. Então é a posição S2, que é igual a 230 km. Então a variação do espaço da ida vai ser 230, que é a posição final, menos a posição inicial, que é 10. 230 menos 10 vai ser igual a 220 km. Ora, o módulo do ΔS da ida é igual ao módulo de 220. Quanto é o módulo de 220? É o próprio 220 km, tá certo? E aí nós vamos olhar, fazer o mesmo cálculo agora para a volta.
tá? Vamos calcular o ΔS da volta. Quem é a posição inicial na volta? Ó, na volta, a posição inicial dele é a posição 230, porque foi daqui que ele resolveu voltar. Então vai ser a posição S2, que é igual a quanto? 230 quilômetros, tá certo? E quem é a posição final da volta? Tá? Então a posição final, ó, ele saiu da 230 e chegou na posição 120, que é a S3. S3 vai ser 120 quilômetros. Então, o ΔS da volta, certo? Sempre vai ser a posição final, ó, o ΔS sempre é o final, menos a posição inicial. Ou seja, o ΔS, né, da volta vai ser o quê? Quem é a posição final? 120, menos quem é a posição inicial? 230. Então, o ΔS da volta vai ser igual a quanto? Ó, subtrai e dá o sinal do maior. 230 menos 120 dá menos 110 quilômetros. Né? Então vejam que foi negativo. Então eu vou tirar o módulo desse ΔS da volta. O módulo do ΔS da volta, olha só, eu não vou considerar o sinal negativo. Então o módulo de menos 110 é igual a 110 quilômetros. Então, para terminar, como é que eu vou calcular a distância? A distância vai ser o ΔS da ida, né? O módulo do ΔS da ida, mais o módulo do ΔS da volta. Ou seja, basta eu somar 110, tá certo? Mais 220. Então, 110 mais 220, o resultado é 330 quilômetros. Então, essa é a resposta da letra B. Então, vejam, ó, comparem os resultados, né? Da letra B para a letra A. São bem diferentes. Na terceira questão, nós temos a seguinte situação. Ele diz o seguinte, olha só. Um caminhão partiu do quilômetro 25 de uma rodovia às 8 horas da manhã, né, que é o tempo T1, e chegou ao quilômetro 225 às 12 horas, que é o tempo T2. Imediatamente ele iniciou a viagem de volta, retornando ao quilômetro 25 às 14 horas, que ele chamou de tempo T3. E aí ele pede, calcule a velocidade escalar média do caminhão, né, entre os instantes. Ali dá aí T1, né, entre o T1 e T2, entre o T2 e T3 e entre o T1 e T3. Então vamos começar calculando aí a letra A, né? Vamos calcular a velocidade A. Então vejam só, nós temos a situação aqui, ó. Então nós temos a rodovia, tá certo? E ele parte aqui do quilômetro 25 dessa rodovia em direção ao quilômetro 225. Ele parte ao T1 de 8 horas e chega no T2 de 12 horas em 225. Quando ele volta, ao mesmo tempo, ao mesmo instante, ele retorna até chegar no quilômetro 25 de novo, em T3 igual a 14. Então, para a gente calcular a velocidade média, basta a gente calcular ΔS dividido pelo ΔT. Tá certo? Se ele quer que a gente calcule a velocidade média entre o instante T1 e T2, o que vai acontecer? Então nós vamos ver aqui, ó, qual é a posição, né? Então no instante T1, que foi, qual é o instante T1? O instante T1 foi 8 horas da manhã, certo? No instante T1, ele estava ocupando qual posição? A posição, eu vou chamar de posição 1, então. Posição 1, que é 25 quilômetros, tá? Então esse é o instante T1. Depois ele foi até um instante, até a posição 225, e lá ele chegou no instante T2, que é 12 horas, né? Então qual é a posição que ele estava? É a posição S2, igual a 225
km, né? Então é isso que ele quer entre o instante t1 e t2. Então a velocidade média vai ser a posição final, né? Vamos lembrar que o ΔS sempre vai ser calculado como posição final menos a posição inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial, tá certo? Então, qual é a posição final dele entre esse intervalo de tempo aqui? É a posição 225, menos, quem é a posição inicial? 25, dividido pelo instante final, que é o 12 horas, menos o instante inicial, que é 8 horas, tá certo? Então, a velocidade média nesse caso vai ser 225 menos 25 dá 200, dividido 12 menos 8, 4. Então, a velocidade média vai ser 200 dividido por 4, 50. O quê? Bem, se o espaço é em quilômetros e o tempo está em hora, então a unidade é quilômetro por hora. Então, essa é a velocidade média nesse intervalo, né, desse caminhão neste intervalo. Ok? Agora vamos ver a letra B. Na letra B, ele diz o seguinte, ele quer saber qual é a velocidade média entre o instante t2 e o instante t3. Gente, a gente vai fazer o mesmo cálculo, tá certo? Só que a gente vai ver o seguinte, ó, agora ele vai partir da posição 225 em direção à posição 25. Então, ele sai daqui para essa direção. Então, a velocidade média nesse caso, né, de novo, ΔS sobre ΔT. E a velocidade média, a variação do espaço sempre vai ser o espaço final menos o espaço inicial, né, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Tá? Para esse caso, olha só, ele parte da posição 225. Qual é o tempo que ele partiu? Qual era o instante que ele estava aí? 12 horas. Ele parte dessa posição para essa aqui. Qual foi o tempo que ele chegou aqui? 14 horas. Então vamos lá. Então a velocidade média vai ser igual à posição final. Então se ele partiu do 225 e chegou em 25, então a posição final é 25. Menos a posição inicial, que era 225, dividido, quem foi o instante final? Ó, ele chegou aqui, ó, em 25, quando às 14 horas, menos, quem é o instante inicial? 12, tá certo? Então, a velocidade média, olha só, 25 menos 225 subtrai e dá o sinal do maior. Então, o resultado dá menos 200, dividido por 14 menos 12. 14 menos 12 dá 2. Portanto, a nossa velocidade média nesse percurso aí, menos 200 dividido por 2, dá menos 100 km por hora. Essa é a velocidade. E na letra C, ele pede para a gente calcular a velocidade média entre os instantes T1 e T3. Tá? Então, novamente, olha, a velocidade média sempre vai ser ΔS dividido pelo ΔT. Tá certo? E nesse caso aí, ó, quem é o ΔS? Vai ser a posição final menos a posição inicial, tá? Dividido pelo tempo, que é um instante final menos o instante inicial. Mas para esse nosso caso, olha só, no instante T1, qual era a posição dele? No instante T1, que era 8 horas, a posição dele é a posição S1, que é igual a 25 km. E no instante T3, qual era o horário do T3? 14 horas. Qual era a posição 3 dele?
A posição 3 dele, olha só, quando ele chegou às 14 horas, ele estava novamente em 25 km. Então a velocidade média vai ser igual a quem? ΔS final, quem é o final? 25 menos o ΔS já. A posição final, que é 25, menos a posição inicial, que também é 25, dividido pelo instante final, que é 14, menos o instante inicial, que é 8. Então nós chegamos à conclusão seguinte, ó, 25 menos 25 vai dar 0, dividido por 14 menos 8, 6. 0 dividido por 6 dá 0 km por hora. Né? Então isso daqui é a velocidade média dele do instante T1 ao instante T3. Né? Então, tá certo? A quarta questão ela diz o seguinte, olha, o motorista de uma transportadora recebe seu caminhão e sua respectiva carga com a incumbência de levá-la a um local distante 400 km por rodovia, tendo 8 horas de prazo. Após ter percorrido 120 km, em 2 horas e 30 minutos, teve um pneu estourado, que levou 30 minutos para ser trocado. Qual deve ser a velocidade média a ser desenvolvida no restante do percurso para a carga chegar no horário? Então vejam só, nós temos essa situação aqui, né? Então o caminhão partiu da garagem, né, em direção a uma cidade localizada a 400 km da garagem. Então quando ele percorreu 120 km, né, quando ele chegou bem aqui, o pneu estourou. Mas ele já tinha demorado, né, 2 horas e 30 minutos de viagem de lá para cá. E ele parou e demorou mais 30 minutos para poder trocar o pneu do carro e continuar a viagem. Então nessa situação é bem interessante pelo seguinte, olha só. O que a gente tem que perceber é o seguinte, que ele já perdeu aqui, nesse início de viagem, ele já perdeu 2 horas e 30 minutos, que ele saiu de 0 e chegou em 120, mais 30 minutos trocando o pneu. Então ele já gastou de tempo, já gastou um total de 2 horas e 30 minutos, certo? Mais 30 minutos trocando o pneu. Então, quanto é 2 horas e 30 minutos mais 30 minutos? Então, ele já gastou, do tempo que ele tem, 3 horas. Então, foi o tempo que ele gastou, né? E aí, sobrou quanto, então? Quanto tempo ele tem para sair da posição 120, né? Qual é o ΔT que ele tem para sair da posição 120 e chegar até a posição 400? Ora, esse ΔT dele vai ser o seguinte, né? Se ele já gastou 3 horas no início da viagem, fica faltando quantas horas para ele completar a viagem? Ó, se o tempo final dele que ele tem é 8 horas para ele completar a viagem, e se ele já gastou 3, então o ΔT que ele tem para o resto da viagem vai ser 8 menos 3, 5. Então ele tem 5 horas para completar essa viagem. Tem ΔT de 5 horas. Então nessa questão ele já deu o ΔT. Então nós temos que calcular a velocidade média. Como é que eu vou calcular a velocidade média nesse intervalo? Ora, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. O ΔS é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo ΔT. Mas o ΔT a gente já descobriu, que é 5. Tá certo? E quem é a posição final e a posição inicial? Bem, ora, a posição final é os 400 km aonde ele quer chegar. E a posição inicial é os 120, aonde o carro estava trocando o pneu. Então a velocidade média será o quê? Posição final, que são os 400, menos a posição inicial, que é os 120, dividido por 5. Então a velocidade média vai ser igual. Quanto é 400 menos 120? 400 menos 120 é 280. 280 dividido por 5, nós chegamos à conclusão que a velocidade média que ele tem que ter é 56 km por hora. Então essa aqui é a velocidade média que o carro tem que manter
nesse resto de percurso para ele poder chegar no horário estipulado pelo prazo. É bem simples essa questão.